Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é mediação condominial. As nossas convidadas são doutora Ana Luísa Pretel, referência no país em mediação e arbitragem condominial, entre outras formações. Seja muito bem-vinda novamente ao programa. Obrigada pelo convite mais uma vez. E a doutora Gabriela Megali, advogada, mediadora de conflitos, síndico profissional. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, agradeço o convite. Pretel, vamos começar. Você veio no programa aqui, a gente fez o primeiro piloto com você. E depois a gente, acho que foi o terceiro programa, 2 anos atrás, mais ou menos, a gente falou sobre mediação condominial. Primeiro, fugindo um pouco do que a gente combinou, que eu adoro fugir do que foi combinado. Eu queria, de 2 anos atrás, né, quando você esteve aqui e hoje, o que a gente pode traçar uma linha de tempo do que vem acontecendo na mediação condominial, na arbitragem condominial? Nesse tempo todo houve uma evolução muito rápida, né? As coisas estão acontecendo com muito mais, com muita mais constância do que acontecia antes, né? As pessoas estão se conscientizando da necessidade da mediação, né? E estão conhecendo a arbitragem condominial também, que a gente vem falando, né? Que para o condomínio é muito bom, porque se nada for convencionado pelas partes, em 6 meses tem uma sentença na arbitragem. E a mediação condominial, como é uma relação continuada dentro dos condomínios, ela é fundamental para poder objetivar a pacificação social, né? Que é o que a gente mais tem divulgado. Então, de 2 anos para cá, o que a gente pode afirmar é que esse assunto foi colocado mais em voga, mais discutido, mais conscientizado. Com certeza. Nos condomínios, nas OABs, em eventos pelo país todo, cursos pelo país todo, nós temos divulgado a mediação condominial. Gabriela, você não esteve aqui há 2 anos atrás, mas você te encontra com frequência nos eventos, você está sempre circulando e trabalhando na área. Você percebe uma evolução de um tempo para cá, nessa questão de um assunto que era tão escasso, né? Eu posso dizer assim, para um assunto que começa ou já está sendo discutido e levado em pauta nos condomínios? Sim, eu sinto uma presença mais efetiva, tanto nos eventos para síndicos, quanto nessas questões de direito em si, né? Com relação aos cursos para advogados, etc. Por outro lado, ainda existe uma resistência de alguns advogados e algumas administradoras, que é o que a gente pretende quebrar de vez para demonstrar que é um método adequado de solução de conflitos, é a mediação. Queria falar dessa resistência, mas eu vou voltar para a pauta que a gente discutiu antes, que é o seguinte: os procedimentos da mediação. Queria, para a gente dar uma embasada, eu acho que em questão de conceito, quais são os procedimentos da mediação que a gente leva para o nosso universo condominial? A mediação, o mediador, quem é o mediador? O mediador é um terceiro. Quem é o mediador? Quem é o mediador? O mediador é um terceiro neutro, né? E que é imparcial, que a função dele é aproximar as partes para um diálogo, tá certo? E que essas partes é que vão chegar a um acordo, tá? Ele é um facilitador. Tá? E por que o condominial? Porque o condominial tem características diferentes. Precisa conhecer do que... Precisa conhecer. Então, assim, é como hoje nós temos a mediação, e é importante o público saber, na área de seguros, do agronegócio, do consumidor, então, empresarial, familiar. Então, nós estamos evoluindo para já especializações da mediação. Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta. A gente pode separar, seria errado eu afirmar que a gente pode separar
a mediação entre informal e formal. O que eu quero dizer com isso? O síndico, ele sempre está na função dele uma mediação, né? Por mais que ela não seja de maneira formal e que ela vai ter um reconhecimento pós em termos jurídicos, alguma coisa nesse sentido. E a questão da mediação formal, que aí sim se faz um documento. Eu posso separar entre essas duas vertentes? Na realidade, o que a gente sempre diz é que assim, mas o síndico pode ser mediador? Eu falo, não, tem que ser boxeador, né? Não é isso. O que é o ideal? É o síndico aprender essas técnicas da mediação e da conciliação para que ele aplique de forma não cartesiana. Então, se eu vou conversar com você enquanto síndica e eu conheço as técnicas, eu aplico e você não percebe, mas dá o resultado necessário. Eu não sei se a Gabriela concorda com isso. O síndico que tem as técnicas para lidar com as diversidades entre os moradores, geralmente, principalmente entre vizinhos, eles colocam, ele tem essa capacidade de entender o conflito, usar as perguntas adequadas e colocar os dois para ouvir um ao outro, né? Entender a versão de um e do outro para que aquela solução seja construída por eles mesmos, com o apoio do síndico, não que ele esteja sendo um mediador, mas ele tem a capacidade técnica para isso. Mas ele está sendo um mediador, não ele oficial, está sendo, né? mas em tese ele não vai... Não oficial, exatamente. Por isso que eu falei de... Não a formal, como você quis intitular. É uma mediação, né? Sim. É uma forma como de mediação. nós somos mediadores em casa, por exemplo, você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, Sim. Então você tem que fazer uma mediação com os filhos, né? Gerir pessoas, né? Gerir pessoas é mediação. Um que é um brinquedo, o mesmo que é um brinquedo, você acaba fazendo... Óbvio, eu estou fazendo uma brincadeira, mas acaba sendo a mesma coisa em amplitudes diferentes, mas eu quero dizer que existem 2 tipos de mediação no condomínio. Aquela que é a informal, que você consegue resolver de maneira que o síndico pode fazer. Eu já vi gerentes prediais, zeladores fazerem coisas similares. Exato. Né? E tem aquela que realmente é a formal, né? Que aí... Para sedimentar, documentar. Então, assim, documentado e depois leva para cumprimento, pro tribunal, Para o né? tribunal para poder se tornar um título judicial. Mas também, se não levar, ele é um título extrajudicial, tem força executiva, a mesma coisa. Não é necessariamente... Não, aí fica se a Câmara for credenciada no tribunal, ela pega aquele título extrajudicial, leva para um Sejusc, que é homologado e se torna um título judicial. Explica para quem está nos assistindo o que é o Sejusc, por favor. O Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania. Eu quero só fazer um parênteses dentro daquilo que você falou das crianças. Então, as 2 crianças querem o mesmo brinquedo, né? E quando os 2 condôminos querem a mesma garagem? Sim. Com a mesma vaga, né? A mesma vaga de garagem. Querem a mesma vaga de garagem, né? Então, você tem uma vaga para 2 crianças dentro de um condomínio. Então, você tem que administrar. Tipo de conflito. É um tipo de conflito. E se o síndico... Filosofando um pouco, todos nós temos a origem, né? Somos a eterna criança do brinquedo, né? Então, assim, se o síndico ele tem essas técnicas, se ele consegue até se colocar com tudo que envolve a mediação, ele consegue muitas vezes um acordo ali sem nem precisar de um mediador. Agora, se ele entende que ele não tem essa habilidade, se o síndico entende que ele não tem essa habilidade... Ou que a mediação informal não resolveu. Mas aí o que ele entende? Ele tem um mediador. Eu costumo... Hoje eu estou falando para as pessoas que do mesmo jeito que você tem a pessoa que conserta o elevador, a bomba d'água, o jardim, você tem que ter um mediador dentro de condomínios, porque vai... A solucionar em muitos conflitos que tem lá dentro. Só para agregar nessa linha, os conflitos condominiais não são necessariamente entre vizinhos. Sim. Então, no caso, por exemplo, que o condomínio está envolvido com o prestador de serviço, pode ocorrer a mediação, mas o síndico, nesse caso, ele não vai poder ser o mediador. Sim. Porque ele é o responsável, a parte que está representando um dos interessados, né? Perfeito. Então, os conflitos condominiais, eles vão além dessa questão de vizinhança, tem em relação aos prestadores de serviço, em relação às administradoras. A gestão.
Ou a vizinhos fora condomínio também, né? Também. Fora que aí são vizinhos do condomínio, não vizinhos. Muitas vezes entre você vizinhos. tem conflitos em relação... Eu já tive um problema assim já. Tem de vizinho de churrasqueira, que a churrasqueira atrapalhava o outro prédio, na verdade. Não era nem dentro do próprio condomínio. Você também tem conflitos, às vezes, na origem do condomínio. Você tem problemas que foram construídos em lugares indevidos ou que foram com documentação indevida. Assim, são uma série de conflitos que tudo parece que é briga de vizinho, barulho, cachorro e carro, que todo mundo fala a mesma coisa. Não é isso. É muito mais complexo e as pessoas hoje estão vivendo muito mais em condomínio. Sim. E é um aprendizado. Vamos voltar aqui para a nossa origem da nossa pergunta. Os procedimentos da mediação. Vamos ser agora mais didáticos para quem está nos assistindo. Pois não. Como ele procurar a mediação, quais isso? São o caminho. O caminho. A mediação ela pode ser feita no setor público e no setor privado. Então, no setor público tem o Sejusques, que eu não respondi aquela hora, Sim. que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Cidadania. Só na cidade de São Paulo nós temos 8 Sejusques dentro da cidade. No estado de São Paulo tem mais de 200 Sejusques, eu não sei o número correto, Sim. mas tem Sejusques em cada cidade tem. Em outros estados estão se ampliando bastante, é no Brasil inteiro, tá certo? Agora, se você vai procurar um Sejusque, é como você procurar um juiz, vamos dizer assim. Você não escolhe quem vai te sentenciar. Sim. Quando a pessoa vai no Sejusque, o mediador que irá atendê-la é um mediador que é designado pelo próprio tribunal, você não pode escolher. No setor privado, você tem 2 formas. Ou escolher uma mediação ad hoc, então eu, ou a Gabriela, ou outros colegas que são especializados em mediação condominial. De forma autônoma, né? De forma autônoma. Então, nos contratam e nós vamos até o condomínio e trabalhamos dentro do condomínio. É uma vantagem? É uma vantagem. Por quê? Porque tanto o ad hoc quanto a Câmara Privada, as pessoas podem ir de sábado e domingo, à noite, né? Então não está restrito, como no judiciário, a um horário comercial. Aí pode ser escolhido. Então, a Câmara ela também pode ir no condomínio. O que é a Câmara? É uma Câmara de mediação. Normalmente as câmaras são de mediação e arbitragem, mas pode ser só uma coisa ou só outra. E aí as pessoas se dirigem até essas câmaras, porque lá tem quem são os mediadores, ela pode escolher quem é, e é muito interessante. Espaço adequado. Tem espaço também. adequado. Vocês podem agir, por exemplo, das 2 formas, individual, ou vocês podem ter uma câmara em conjunto. Exatamente. Ou até dentro do Sejusque também, você pode ser mediador dentro do judicial. Nós somos mediadoras judiciais. Já nomeadas também. Eu estou no tribunal há 3 frentes, eu estou no tribunal há 15 anos. Quando você faz dentro do Sejusque, já é mais fácil, quer dizer, para o leigo como eu, aparentemente já é mais fácil a homologação, não sei se é assim que se fala para... Qual que é o caminho? Na verdade, o Sejusque já acaba tendo um padrão a ser seguido, né? Escolhido pela aquela gestão, enfim, aquela situação que está correndo ali. Mas eu digo no sentido de você... De ter mais rápido a solução? Não. Você, vamos lá, fez a mediação na privada, na particular, no caso com vocês, e na pública, né, que é o Sejusque. O Sejusque, ele já sai com uma homologação ali? Ele vai receber o termo homologado. E no caso da particular, você precisa enviar para homologação, é isso? Mas também no Sejusque é homologado na sequência. Não é no dia. Não é no dia. Então, você sai com o documento. Você sai com o documento. É similar, porque é tudo internet, né? Faz pela internet. Tudo por internet. E o caminho para vocês também é simples na questão de homologação. Tudo por internet. O correto é falar homologação depois? A palavra é essa. Está aprendendo, né? Estou aprendendo, muito convívio. Eu queria ver com vocês algumas coisas. Eu queria conversar com vocês sobre a resistência, tanto de advogados, quanto de administradores, quanto de síndicos, né? Essa tendência que está acontecendo. E queria falar sobre qual o caminho da mediação, né? A gente tem muita discussão, a Pretel eu ouço muito ela falando sobre
a mudança desse futuro. Que agora já é presente, né? Presente e futuro, né? Agora ela está no caminho, né? Ela tá. Então eu queria falar um pouco sobre essas duas principais vertentes aqui no nosso segundo bloco. Então, já fiquem com isso na cabeça. Eu vou chamar o intervalo e a gente já volta para falar sobre isso. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!